Os 5 maiores enigmas da Bíblia. O livro sagrado do judaísmo e do cristianismo deixa no ar uma série de dúvidas. Conheça os principais mistérios bíblicos. 1. Quem eram os hebreus? De onde vieram os hebreus? Seriam os israelitas descendentes de uma tribo de seus maiores inimigos? Ainda que o uso popular misture judeu, hebreu e israelita, falamos aqui nos hebreus como os historiadores os definem, os ancestrais dos judeus em sua fase nômade, do chamado de Abraão até a conquista de Canaã pelo heróico Josué, descritos no Pentateuco, Tora, para os judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se episódios milagrosos como a abertura do Mar Vermelho, o sol parando no céu e a queda dos muros de Jericó por trombetas não são vistos literalmente, os judeus têm que ter vindo de algum lugar. Hebreus não podem ser uma alegoria. No Pentateuco, seu status como invasores é definidor da própria identidade. Os cananeus, os pagãos que conquistaram e aniquilaram, celebravam deuses macabros como o touro Moloch, para o qual recém-nascidos eram atirados ao fogo. Os hebreus tomaram suas terras com a divina ajuda e amando do Deus único Yahvé. Mas provavelmente não foi assim tão preto e branco como está na Bíblia, nem os hebreus vinham de tão longe. O problema é que não há qualquer vestígio arqueológico desse povo ou dessa conquista. Não há aparentemente nada nos textos egípcios sobre escravos hebreus, as pragas, ou, menos ainda, o mar se abrindo. A primeira referência sólida aos israelitas está na Estela de Merneptah, de 1208 a.C., que afirma que Israel foi deixado em ruínas e sua semente não mais existe. Há outro indício interessante, em 2 séculos antes, no reino do faraó Amenhotep III, os egípcios haviam mencionado certos Shazu de YHW. Shazu quer dizer beduíno. Eles não viviam em Israel, mas em Edom e Moab, ao sul. E Javé, de fato, foi cultuado exclusivamente pelos israelitas. Os Shazu levaram seu Deus para o norte, em conquistas mais lentas que a da Bíblia, e ao mesmo tempo se mesclando com os cananeus que já estavam lá. E isso transformou esses cananeus. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Enigma 2. Quem eram os israelitas politeístas? Por que uma tumba do século 8 a.C. faz referência a uma esposa de Javé, a deusa Será? Os israelitas tinham um Deus que só eles seguiram. Mas isso não quer dizer que esse foi seu único Deus desde o começo. A própria Bíblia deixa claro que muitas vezes o povo escolhido traiu a seu Deus por outros deuses. O próprio rei Salomão terminou a vida criando templos a deuses cananeus, Quemós e o infame Moloque. Ele e Javé acabaram sendo mesclados num só, e a prova disso está em coisas como uma tumba do século 8 a.C., do reino de Judá, que faz referência a Javé e sua esposa Será. Estátuas de Aserá continuam a ser encontradas em Israel. Primeiro, houve uma fusão de várias divindades na figura de Javé, entre elas Aserá e Baal, diz Mark Smith, professor de estudos bíblicos na Universidade de Nova York, autor de The Origins of Biblical Monotheism, das origens do monoteísmo bíblico, sem tradução. Segundo ele, basta ler os poemas bíblicos mais antigos para perceber essa fusão de deuses. Na Bíblia, Javé assume os atributos de Baal como Senhor da tempestade, a voz do Senhor despede relâmpagos. Javé não era então o Deus único, mas o Deus que era único aos israelitas. Após o cativeiro babilônico, entre 586 a.C. e 539 a.C., isso mudou. Os outros deuses foram não só banidos de vez entre os judeus, como declarados inexistentes. Terceiro enigma. Onde está a Arca da Aliança? O objeto sagrado tem sido procurado há séculos, mas onde está? Segundo o relato em Êxodo 25:10, quando Moisés estava no topo do Sinai recebendo os 10 mandamentos, também ganhou instruções de Deus para criar um lugar onde guardá-los. Uma arca de madeira banhada a ouro, que os judeus passaram a levar consigo em suas andanças pelo deserto até a conquista de Canaã. A arca teria um poder especial de matar quem olhasse para dentro dela, ou, melhor dizendo, uma maldição especial, pois era Deus quem punia as pessoas dessa forma. A arca não é um santo graal, uma peça mitológica. Se, conforme já mostramos,
Toda a narrativa do Êxodo e da conquista de Canaã é posta em dúvida, a existência da arca não está em questão. A arca é uma característica regular do Velho Testamento, fazendo várias aparições nos 5 primeiros livros da Bíblia, afirma o historiador da religião Baruch Alpen, da Penn State University, Estados Unidos. Essas várias referências são bastante consistentes, e quando você considera isso tudo, é bem provável que a arca fosse um objeto real. Um objeto que foi perdido na conquista de Judá pela Babilônia, em 587 a.C. A partir daí, o que existe é pura especulação. Teriam os babilônicos a levado embora? Guardado? Destruído? Teriam os judeus dado um jeito de protegê-la? A própria Bíblia, na versão católica, traz um palpite. Conforme o segundo livro dos Macabeus, 2:4-5, escrito quase 500 anos após a perda, o profeta Jeremias escondeu sob o Monte Nebo, da atual Jordânia. O texto rabínico midrashita em uma mostra o rabino Eliezer ben José afirmando ter visto sua tampa em Roma, no século II. Outros acreditam que tenha sido enterrado embaixo do Monte do Templo, uma tese que, exigindo cavar sob a mesquita de Al-Aqsa e o Muro das Lamentações, provavelmente não será testada. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, a busca será em vão. Eles dizem que a arca está com eles. Em 2009, o patriarca Abune Paulus prometeu revelá-la ao mundo, para voltar atrás no dia seguinte, mas garantindo que ele poderia atestar por sua existência. Alpen joga um balde de água fria. Todas as versões são fantasia e nunca iremos realmente saber qual é real. Mas algumas teorias parecem mais plausíveis que outras. Teria sido a arca escondida dos babilônios? Improvável. Teria sido levada por eles? Esta é mais provável. Quarto enigma: o dilúvio realmente aconteceu? Presente nas crenças gregas, hindus, chinesas, maias e hebraicas, a enorme inundação apresenta mistérios até hoje. Em seus textos, tanto a Bíblia quanto o Corão dizem que foi no Monte Ararat, na Turquia, que a Arca de Noé encalhou ao fim do dilúvio que havia coberto os picos mais altos do mundo. Era lá que James Irving estava em meados de 1982. Na época, ele acreditava estar na missão de sua vida. 11 anos antes, James havia caminhado na Lua, como membro da expedição Apollo 15. Em suas expedições no Monte Turco, o astronauta profissional e arqueólogo amador não achou nada. Não que a falta de provas sobre o episódio bíblico tenha dissuadido outros pesquisadores de procurar por indícios do acontecimento. Em 2011, por exemplo, Donald Mackenzie, um mestre de obras escocês, perdeu a vida atrás da mesma arca. O topo do Everest ser coberto de água e todas as espécies terrestres caberem num barco não é uma hipótese levada a sério por historiadores contemporâneos. Além disso, o dilúvio bíblico é possivelmente um plágio. Já no século 17 a.C., os sumérios escreviam sobre os deuses tentando acabar com o mundo com chuvas. Para um homem ser avisado por outro deus, construir um navio e sobreviver. Mitos semelhantes existiam entre gregos, hindus, chineses e até maias. Afinal, de onde veio isso? Ao menos no caso dos povos do Oriente Próximo, há uma teoria relativamente firme. Em 1996, geofísicos da Columbia University, Estados Unidos, propuseram que, há 7.600 anos, o Mar Negro, até então um lago de água doce, foi invadido pelo Mar Mediterrâneo, cujo nível vinha subindo por mudanças climáticas. Uma cachoeira 250 vezes mais potente que as cataratas do Iguaçu se formou, forçando os moradores a fugir. O episódio teria sido transmitido oralmente por milênios. A teoria foi contestada por muitos geólogos, que acreditam que a subida tenha sido gradual. Uma compilação de estudos por um grupo de cientistas da Bulgária, em 2016, concluiu que a subida levou no máximo 40 anos. Nem tão gradual, nem tão legendária. Quinto enigma: que fim levaram as 10 tribos perdidas? O destino dos israelitas dominados pelos assírios é um dos maiores enigmas da Bíblia. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelo Império Neo-Assírio. O outro reino israelita, Judá, ao sul, tornaria-se um vassalo e sobreviveria. Segundo a Bíblia,
Os israelitas descendiam de um só progenitor, Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, que teve 12 filhos, cada qual dando origem a uma tribo. Ao enfrentar um anjo numa luta, Gênesis 35:10, foi rebatizado como Israel, em o que luta com Deus. 10 das 12 tribos foram exiladas pelos conquistadores, sobrando apenas as de Benjamim e Judá, no Reino do Sul, em daí esses sobreviventes se tornarem conhecidos como judeus. Que fim levaram os outros israelitas? Não faltam candidatos, na Índia, aos judeus de Ben Israel, filhos de Israel. Na Etiópia, Beta Israel, casa de Israel. Ambos têm o fenótipo de sua região, parecendo-se com indianos e negros. A historiadora britânica Shalva Vaihio acredita que eles sejam descendentes de tribos perdidas, e alguns rabinos tendem a concordar, ligando os etíopes à tribo de Dan. Ambos passaram por testes genéticos que indicaram uma possível ligação com judeus. Mas, em ambos os casos, bem posterior à diáspora, não mais de 1600 anos para os etíopes e 1050 para os indianos. Shalva também fez muito barulho no começo dos anos 2000 ao afirmar que os talibãs eram judeus. Ela se referia à teoria, datada de escritos islâmicos medievais, de que os afegãos da etnia Pashtun em Adu Talibã eram descendentes das tribos perdidas. O DNA também não ajudou, testes os ligaram às populações do resto da região. Isto é, são nativos. Historicamente, a lista incluiu candidatos bem mais insólitos. Quando chegaram à América, os espanhóis achavam que os astecas eram descendentes das tribos perdidas. Também houve quem acreditou que os citas, nômades ao estilo mongol que atemorizavam as estepes entre o Ponto e o Mar Cáspio, seriam judeus. E até alguns historiadores japoneses chegaram a cogitar se hábitos nacionais não teriam vindo das tribos perdidas. A maioria dos historiadores acredita que as tribos simplesmente perderam a identidade, e que muitos se refugiaram em Judá. Jerusalém parece ter crescido 5 vezes de tamanho logo após a conquista. O historiador britânico Tudor Parfitt, da Universidade de Londres, que estudou por décadas povos clamando ser descendentes das tribos perdidas, diz que sua sobrevivência é, de fato, um mito. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, ajudem com seu gostei, inscrevam-se no nosso canal e ative as notificações para serem alertados sempre que postarmos vídeos novos, beleza?